Divulgou os vídeos com os depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa no julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Foram 52 depoimentos, todos por videoconferência. Primeiro, as 5 testemunhas de acusação. O ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, foi ouvido já no primeiro dia. Entre os réus que acompanharam a audiência estavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa derrotada em 2022, que está preso. O oficial da reserva, Freire Gomes, foi questionado sobre reuniões em que Bolsonaro, segundo a denúncia, apresentou documentos para tentar fundamentar juridicamente medidas de exceção, como estado de defesa, de sítio e de garantia da lei e da ordem. E negou que tenha ameaçado Bolsonaro com voz de prisão. Não aconteceu isso de forma alguma. Acho que houve uma má interpretação, até quando nós conversamos em paralelo aí os comandantes, o que eu alertei o presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né, além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. O então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes das Forças Armadas à época estavam presentes numa das reuniões, depois da derrota de Bolsonaro. Freire Gomes falou que na reunião Bolsonaro teria apresentado um estudo sobre golpe de Estado. Eu estava focado na minha, vamos dizer assim, lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro Batista Júnior também falou, eu não recordo exatamente. Ele foi contrário a qualquer coisa naquele momento, e como fui muito enfático no que eu falei, que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado, e o almirante Garnier tomou a postura dele. Eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio. Alexandre de Moraes notou divergências de Freire Gomes em relação ao depoimento à Polícia Federal e fez uma advertência. Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Com 50 anos de exército, eu jamais mentiria. Que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa e que o almirante Garnier ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Moraes voltou a questionar Freire Gomes, relembrando trechos do depoimento à PF. E o ex-comandante confirmou cada um dos pontos, como no caso da reunião onde foram lidos os fundamentos da minuta do golpe. A leitura desses considerandos foi feita na presença dos réus Jair Bolsonaro e Garnier, almirante Garnier. Isso. 2 dias depois, o ex-comandante da Aeronáutica também prestou depoimento como testemunha de acusação. O tenente brigadeiro Batista Júnior confirmou que ouviu Freire Gomes dar ordem de prisão a Bolsonaro se o ex-presidente avançasse com a ideia de golpe de Estado, desmentindo o depoimento do ex-comandante do Exército. Confirmo, sim, senhor. General Freire Gomes é uma pessoa polida, educada. Logicamente, ele não falou esta frase com agressividade com o presidente da República, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou. Com muita tranquilidade, com muita calma, mas colocou exatamente isso. Se o senhor tiver que fazer isso, eu vou tentar valer para ele. Batista Júnior também foi questionado sobre os planos de prisão do ministro Alexandre de Moraes como parte da ação golpista. Segundo ele, era um brainstorm, um debate sobre o modo e as eventuais consequências.
Não vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto dele. Pelo menos para mim está. Ele também confirmou que o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, se dispôs a apoiar o plano golpista. Eu lembro que o Paulo Sérgio Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover mais o presidente do Sudão. Em uma dessas, chegou o ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Batista Júnior confirmou que a chamada minuta do golpe foi apresentada aos comandantes pelo então ministro da Defesa. Eu perguntei para ele, o documento estava na mesa, dentro de um plástico, falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento, não ficarei aqui. Levantei, saí da sala e fui embora. O tenente brigadeiro disse que chegou a ser ameaçado por se opor à ideia de golpe. Não só minha pessoa, mas a minha família. O que foi muito difícil, viu? E ainda tem sido difícil, porque ainda tem muita gente entrando. Foi muito difícil. E o senhor identifica a fonte desses ataques? Infelizmente também, sim, senhor. General Braga Neto, pelo que me foi dado a conhecer nesse processo todo, foi um deles. A primeira turma também ouviu o depoimento por videoconferência das 47 testemunhas indicadas pelas defesas. Todas negaram que os 8 réus do chamado núcleo crucial tenham planejado um golpe de Estado ou que tenham discutido qualquer tipo de ruptura. Semana que vem começa uma nova fase. Gente, para aqueles que pensavam que atentar contra a Constituição Federal ia ser um bom negócio para manter um mandrião no poder, se deram muito mal. Até mesmo o Garnier, um homem de profundos conhecimentos de Constituição Federal, de Brasil, almirante da Marinha, das 3 Forças Armadas, a única que tem almirante. O Exército não tem almirante para nos generais. E precisou um brigadeiro da Aeronáutica, o Batista Júnior, salvar o Brasil, porque o Freire Gomes aí ele titubeou novamente e foi chamado a atenção de modo veemente pelo Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o Ratão estava lá no cantinho, passando a mão no queixo, assim, tipo, pensando assim com ele. E o Ratão que eu falo é o Bolsonaro, óbvio, o golpista maior. Deveria estar pensando assim, caralho, meu, a minha batata está assando, eu estou fudido. Perdoe-me os palavrões, mas é isso mesmo. Então, a cada dia que passa, a prisão se aproxima mais e mais desses golpistas, que alguns já estão presos, como Braga Neto, e aí o Batista Júnior falou que o Braga Neto era um dos mais exasperados para se perpetuar no poder ao lado do Bolsonaro. O Bolsonaro estava presente aí, sabendo ele que a prisão se aproxima mais dele, e ele, não de modo recíproco, mas que tem que aceitar as coisas como elas são realmente. Então, os dados estão aí, as coisas estão acontecendo, o Brasil está sendo passado a limpo, ainda que muito devagar, muito devagar. Teve uma testemunha do Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que esteve a semana passada aí. Ele entrou e saiu lépido e fagueiro. Até mesmo Alexandre de Moraes foi visto nos bastidores, tirando foto. Porque no fundo, o Alexandre de Moraes nunca foi de esquerda. O Alexandre de Moraes, com todo o respeito que eu tenho por ele, gosto muito do Alexandre de Moraes, do modo que ele está conduzindo
esses processos golpistas, mas ele foi colocado lá pelo Michel Temer, que golpeou a Dilma Rousseff. Então, o Tarcísio de Freitas parece que é muito bem aceito pela Casa Grande, pela ala da direita e da direita radical, dessa direita extremista. Enquanto isso, Bolsonaro certamente está todo cagado, se é que você me entende, porque ele será preso. As filas estão andando e as coisas estão acontecendo. Eu sou Heleno Colheito e você está no Brasil de Plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos e a gente volta.